Você sabia que a cultura de uma empresa inicia pela mentalidade da liderança? Se a cultura muda, teus resultados mudam. Tua equipe melhora, o teu ambiente de trabalho se torna outro. O programa Cultura Começa pelo Líder é uma imersão de 16 horas, dias 28 de fevereiro e 1º de março aqui em São Luís do Maranhão. Eu vou te ajudar a fazer a transformação cultural da tua empresa. Todos os passos para você resolver os problemas que existem relacionados à tua cultura. Vem comigo, Imersão 7 em São Luís do Maranhão. Fala pessoal, nós estamos aqui em mais um episódio assim super especial para nós, onde nós iremos falar muitas coisas a respeito do direito. E assim, hoje nós temos um convidado muito especial, mas antes eu gostaria de falar para você, se inscreva no nosso canal, ali, Pod7 Podcast, vá no nosso Instagram também, siga o nosso Instagram, @pod7.podcast. Lá você vai ver muitas informações interessantes para você. Nós estaremos lá também, né, falando um pouquinho dentro do nosso Instagram. Coloque também, ative lá as notificações do nosso Instagram, viu? Siga o nosso Instagram, se inscreva no nosso canal. E hoje também eu estou aqui com nossa amiga Anne Ketula. Bom dia, boa tarde, boa noite. Já sou da casa, mas agora nós temos uma outra convidada que vai ser cara nova aqui no Pod7 Podcast. Quero que vocês simpatizem e conheçam a nossa amiga Naira. Ela é uma pessoa, ela vai começar agora também como apresentadora, né, Carlos? Fala um pouquinho de ti, Naira. Fala o teu nome. Naira Raíssa. Ótimo, essa é a Naira, pessoal. Ela estará aqui conosco participando, mas agora nós iremos apresentar o nosso amigo que está aqui conosco. Assim, hoje nós temos o privilégio de ter ele na nossa mesa. Derek, se sinta à vontade aqui conosco para conversar e dialogar a respeito dessa seara que é maravilhosa para nós. Derek, sinta-se à vontade. Agradeço. Prazer é todo meu de estar aqui com vocês e saber que a gente vai poder ter uma conversa bem amigável e bem dentro dos conformes do direito. Show de bola. Derek, a primeira pergunta que a gente sempre faz aqui, que assim, é uma pergunta que toca no nosso coração, que e, assim, vai longe na nossa história, né? Eu gostaria de perguntar a você, Derek, quem é o Derek antes de ser o estudante de direito, de veredar essa área, antes de gostar de direito? Quem é o Derek, criança, família? Você pode compartilhar conosco um pouco da sua trajetória de vida? Posso sim, vamos agora para uma biografia pessoal. Exatamente. Eu nasci aqui em São Luís, na maternidade Marli Sarney, e ao nascer, a minha família foi de imediato para Parauapebas, uma cidade no Pará. Nós passamos cerca de 2 a 3 anos por lá, em razão do trabalho do meu pai. Desde cedo, então, em razão disso, eu fui vendo, de forma próxima, exemplos que me empenhavam a seguir de forma honesta uma carreira. Mas aí não se tinha ainda o fato sobre qual carreira seria. Exemplo, meu pai, ele trabalha na Vale. Ele era maquinista de pátio na época. Então não tem nada a ver com direito. Mas já me inspirava no sentido de que ele existe ali, é um pai de família e está inspirando seus filhos e a sua esposa. Então era uma figura que eu tinha e, em razão disso, ficou na minha mente. Meu Deus, eu preciso ter uma família em breve e eu preciso ter essa mesma base moral. Então a base moral em si ela surgiu ali na infância. A questão do direito, na minha família tem poucas pessoas do direito. Eu tenho um tio que recentemente se formou e a mãe dele, que não é tão próxima a mim, ela é minha avó de consideração, é advogada. Mas eu nunca tive um exemplo próximo no tocante ao direito. Mas em termos morais e em termos de ser uma pessoa de bem, eu tive meu próprio pai como exemplo mais próximo. Mas o que fez tu escolher o direito? Por que não qualquer outro curso? Ou então porque, já como teu pai trabalha na Vale, por que não alguma engenharia? O que o direito tem de diferencial na tua vida? Eu vou responder logo a pergunta por que eu não segui a área do meu pai. Eu odeio matemática. Matemática, para mim, eu faço a mesma conta 3 vezes, dá 3 resultados diferentes e nenhum é o certo. Então isso já me repeliu a seguir a carreira do meu pai. Eu sempre falei, eu não vou entrar na Vale por nada, só como advogado. E detalhe, hoje eu estou no escritório que advoga para a Vale. Mas, voltando à outra pergunta, né, o primeiro gancho da pergunta, o que me levou a seguir o direito em si? Sinceramente, filmes. Desde pequeno, eu tinha contato com filmes da esfera
especificamente penal. Eu assistia e falava, caramba, tem uma coisa aqui interessante. Tem um gancho que liga um pouco ao que eu sou. Eu senti como se fosse algo semelhante a uma vocação. Algo que nos chama a seguir. Eu nunca tive uma explicação concreta. Derek, eu faço direito por isso. Eu não tenho explicação para isso. Eu cheguei e fiz. Apenas. Cara, que legal. É assim, geralmente o pessoal que trabalha nessa área, fala, poxa, eu gosto de área tal, eu vou fazer direito porque eu quero passar em concurso para, sei lá, delegado. Quero passar em concurso para ser investigador. E ver que tu não teve nenhum, assim diretamente, né, uma inspiração e que tu começou a fazer este curso, me impressiona porque a parte de você escolher o que você quer ser, né, na vida, de você tomar a sua liberdade para escolher o que você quer, é super interessante. Agora, Derek, tu falou em relação ao direito, que tu começou conhecendo, mas ao mesmo tempo que tu não tinha, assim, uma inspiração. Mas hoje tu consegue enxergar, que tu trabalha num escritório, né? Tu consegue enxergar pessoas que tu te inspira a continuar dentro da profissão. E outra coisa, o que te motiva hoje a persistir estudando, né, pesquisando, se gabaritando na área que é o direito? Certo, no tocante à inspiração. Desde o início, né, eu falei que passa via a chamada vocação. E vamos nos ambientar no meu período do ensino médio. Eu fiz o ensino médio na escola SESI, que fica ali localizado no bairro da Alemanha, e desde pequeno eu entrei no SESI e saí no SESI. O meu ensino médio foi uma peça extremamente importante dentro dessa decisão, porque na infância surgiu essa ideia de vocação. No ensino médio eu peguei e falei assim, será que isso é vocação mesmo? E por coincidência do destino, no terceiro ano do ensino médio, um juiz foi fazer uma palestra lá no SESI. Esse juiz ele se chama Marco Adriano, inclusive ele é presidente da AMA, que é a Associação dos Magistrados daqui do Maranhão. E essa palestra, ela falava sobre direito e falava sobre questões raciais. Enfim, eu estava ainda com aquela ideia de vocação, mas não era algo assim, minha certeza. Ainda não era minha certeza. Já era uma ideia, eu vou seguir isso, mas não estou em dúvida ainda. E para matar minha dúvida, o juiz Marco Adriano ele chega e faz uma palestra incrível. Ao final da palestra eu conversei com ele e eu disse, o senhor é minha inspiração atual. E desde então eu me decidi manter-me dentro da área do direito. E ele foi um dos exemplos que me fez acreditar que realmente ainda existem excelentes profissionais e que tem muita gente boa dentro do direito ainda e me inspirou a continuar. Show de bola. E assim, Derek, hoje... Como tu é estudante, tu pode trazer essa ideia para nós, que nós todos somos estudantes, né? E assim, a gente que quer começar a fazer uma faculdade, a gente sonha com isso, os nossos pais sonham com a gente entrando dentro da faculdade, tendo toda aquela trajetória bonita, né? Poxa, tu te formar, agora tu vai seguir a tua profissão. Mas a gente sabe que nem tudo é essas flores assim, né? A gente que tá dentro da faculdade, a gente conhece como é que é a realidade. Ainda mais dentro do direito. Então, assim, Derek, eu queria te perguntar agora. Qual foi a surpresa que tu teve quando tu entrou na faculdade? Porque eu sei que a gente já entra com aquelas expectativas grandes, né? Cara, eu vou fazer faculdade, eu vou estudar, eu vou vadimeco todinho. Eu vou seguir vários advogados e eu vou trabalhar no escritório de advocacia. A gente já escuta as pessoas falando, né, alguns que já fazem direito, tipo, poxa, cara, tomara que tu estude logo, comece logo no escritório, logo no primeiro período, mas a gente sabe que às vezes não é a realidade de muitos estudantes de direito. Mas eu queria te perguntar, qual foi a surpresa que o Derek teve quando ele entrou na faculdade? Certo. Quando eu entrei na faculdade, eu tinha uma imagem muito, digamos que cineástica, sobre a atuação do advogado. Eu imaginava que era sempre aquela coisa de filme, que era só tribunal, que era só chegar lá, falar bonitinho. Eu não imaginava que tinha todo um bastidor por trás de uma ação. Inclusive, nem imaginava que poderia vir a existir uma ação que se inicia na petição inicial e finaliza na sentença. Então, dentro da faculdade, eu fui ter a noção real da coisa. Entender também que a prática, ela
se baseia na teoria, no entanto, ela é muito diferente. A prática é ali onde o aluno realmente ele vê se o que ele aprendeu, ele realmente aprendeu, que não basta apenas aprender, né? Ela tem que aprender o que ela vê dentro da faculdade, o que ela estuda dentro da faculdade. Então foi algo assim que me deixou, de certa forma, espantado, mas ao mesmo tempo interessado mais ainda na área. Esse fato de que não é só a teoria e que tem uma camada a mais, não é só aquela camada superficial que nós vimos nos filmes. Certo. Quais filmes em específico te inspiraram a querer seguir essa carreira? Porque quando a gente fala em filme, a gente tem vários tipos de modalidades, certo? Sim. Aqueles mais realistas, os mais teóricos, os baseados em ficção científica. Que história tu viu e falou? Ou tu te pôs no lugar do personagem e disse, se eu estivesse aqui, eu faria o certo, ou eu seguiria isso, ou essa ação desse personagem me fez ver o meu futuro. É um filme bem... Aqui ele já pega um gancho de religião e júri. Foi O Exorcismo de Emily Rose. Olha, interessante. Muito interessante. Eu passei a assistir aquele filme e eu misturei tanto o meu lado religioso quanto o meu lado vocação para ser jurista. Hoje, né? que religião que tu segue? Eu sou católico. Católico, perfeito. Sim. Aí eu misturei aquela ideia e valeu, vou assistir. E achei extremamente interessante. Por quê? Porque nós pegamos um gancho nosso sentimental, que é a religião, junto com algo mais lógico e superficial, que é a lei. A lei ela só existe ali por ela mesma. Então ela pega algo que é interno, algo que é sentimental, e junta com algo superficial e lógico, que é a legislação. E foi algo que me interessou muito, de entender que o direito ele poderia se somar a casos como aquele. Para quem fazendo uma ambientação, né, o Exorcismo de Emily Rose é uma moça que ela, a princípio, ela está sendo atentada pelo demônio e ela se suicida. No entanto, existe o júri para provar de que ela estava tendo estado anormal de consciência, que é um fator decorrente da doença epilepsia. E gira em torno de uma trama, onde a advogada ela tenta provar que o padre, que ele senta no banco dos réus, pela moça ter se suicidado, o padre, ele tem que provar de que ele não fez nada e que foi caso do próprio psicológico dela. E detalhe, ele é um padre. Então ele não poderia chegar lá e dizer foi o demônio. Porque para a lei ela existe e por ela só liga para as coisas que realmente estão no mundo tangível. Então essa foi a minha análise, o meu choque e o filme que me inspirou a ser advogado. E Derek, Interessante. Hoje a gente está com a Naira e assim, eu também, e o CEO do nosso podcast, ele já fez direito também. E assim, a gente já pôde ver algumas situações da vida em que aquelas situações, né, principalmente no direito criminal. Aí o bandido, ele faz ali todo o crime e tal, e aí aquelas pessoas já chegam para condenar. Por exemplo, crime brutal que a pessoa faz, né? O bandido comete. E ele é condenado pela sociedade. A sociedade diz assim, não, essa pessoa tem que morrer logo, essa pessoa tem que... Pra mim, ela já tinha que pegar a prisão perpétua pra morrer na cadeia e tal. Só que quando a gente olha pro direito, é totalmente diferente. Assim, a gente ainda não pode falar com propriedade, mas quando a gente estuda e vê, a gente percebe, eu até aprendi isso em relação à igreja, em relação ao cristianismo, que sempre há uma segunda chance para as pessoas. E aí, como tu é um cristão, e eu queria até puxar um pouco para esse gancho, como que a gente consegue, Derek, hoje alinhar essa visão de direito, de justiça, né, divina com a justiça do homem, do direito do homem e agora de entender a parte espiritual que Deus ele nos capacita, nos dá também. Como eu te falei, essas situações as pessoas acabam já dando a sua sentença, né? Porque, poxa, fulano de tal fez isso, ele tem que merecer pelo que ele fez. Mas a gente olha pelo lado humano também. O direito também vai olhar pelo lado humano. Lógico, vai ficar a justiça, mas olhar pelo lado humano. Eu queria te perguntar, como é que a gente consegue alinhar o direito e a parte espiritual? Certo, excelente pergunta e extremamente importante, né? A primeira coisa, eu vou fazer caminhos.
O primeiro caminho é o próprio advogado dentro do seu escritório. O nosso escritório, em específico o nosso escritório penal, que é o escritório Samara Baraúna, ela também é católica, eu sou católico, Olha os demais só. sócios também são. Antes de tudo, nós analisamos o seguinte: nós temos princípios e nós temos uma base. A religião é a nossa base moral. Nós não vamos atuar contra a nossa base moral, porque isso é tecnicamente até abominável. Certo? É a primeira base, a primeira linha. Depois chega um caso em nosso escritório. A primeira coisa que nós vamos analisar é: fere a nossa base moral? Se fere, a gente já descarta na hora. Nós não vamos pegar esse caso porque vai contra os nossos princípios. Não fere nossos princípios, não fere nossa moral religiosa, nós pegamos o caso e passamos a trabalhar em prol do réu. No caso, no escritório criminal, nós trabalhamos com causas de crimes sexuais. Então é uma matéria bem complexa, bem delicada, e aumenta mais ainda a nossa análise antes de aceitar um caso. Depois que nós pegamos ele, nós trabalhamos todo o processo seguindo esses princípios religiosos. Nós não atropelamos ninguém, nós não fazemos nada por debaixo dos panos. Então, sempre levamos a religião como a base moral. E acaba que Deus ele é tão maravilhoso que quando a gente segue os princípios dele, se o cliente tiver com a razão, a gente tem êxito. Se não tiver, não temos êxito. Então, como é que eu consigo conciliar a religião com a vida acadêmica? É simples, a gente leva a religião junto com a base jurídica. A gente não separa, a gente não fala, oh meu Deus, existe a lei divina e a lei dos homens. Nós juntamos as duas. E Derek, hoje tu tá em que período mesmo? Perdão? Quinto período. Quinto período. E Derek, assim, eu sei que tu já teve várias pelejas aí na faculdade, né? Já teve várias lutas. Mas tu já pensou alguma vez em desistir de fazer direito, Derek? Sinceramente, nunca pensei em desistir. Mas assim, geralmente, como eu te falei, a gente tem nossas dificuldades. Mas o que te motiva hoje a ir pra sala de aula? Poxa, eu vou pra sala de aula estudar direito. E a gente sabe que, assim, desculpa falar isso, pessoal, mas é o fato, né? Algumas matérias, com certeza, a gente não tem tanto apreço. A gente não tem tanto carinho, né, na faculdade. É normal isso em todo curso, né? Mas, com certeza, tem uma matéria que tu gosta. E, assim, eu acredito que talvez esse também seja um dos impulsos que te impulsiona a estar e estudar direito. Qual que seria essa matéria? Conta aí pro nosso público. A matéria que melhor me atrai é a teoria da norma penal e do crime, que é a propriamente dita criminal, direito penal. Show. Essa matéria ela me chama muita atenção antes mesmo de tê-la na faculdade. Isso porque antes de ter essa grade, no terceiro período, eu tive uma experiência em júri com o advogado, inclusive ele é presidente da Comissão Tribunal do Júri da OAB, que é o Dr. Fidelix Neto. Foi onde eu tive o contato primário com direito penal. Antes de ver na faculdade, eu já tinha visto na prática. Então foi algo que me encantou muito. Quando eu vi aquilo ali na prática, eu falei, caramba, eu tenho que seguir essa base. E quando eu vi em matéria de faculdade, foi algo que me atraiu. Eu falei, é isso mesmo. Incrível. Show de bola. E assim, a faculdade, ela te ensina várias coisas, né? Ela te ensina... Tipo assim, você chega na faculdade e você chega engatinhando. Daí tu vai conhecendo todas as matérias, todo o curso, conhecendo os amigos. Eu acredito que as tuas amizades também dentro da faculdade, elas também têm influenciado muito para que tu possas continuar exercendo o teu legado dentro do direito. E aí eu queria te perguntar também, dentro dessa análise que tu fez, hoje nós temos um direito bem, assim, delicado no Brasil, né? E a gente vai estudando e vai conhecendo. E a gente vai olhando as notícias também e vai conhecendo um pouco do direito do Brasil. E aí eu queria perguntar a ti uma análise tua, a opinião do Derek, né? Derek, estudante de direito. Como que tu estás vendo hoje o direito, tu que é um estudante, como tu estás vendo hoje o direito no Brasil, em geral? Como é que tu tá analisando o cenário jurídico no Brasil? Certo. Atualmente, com total veemência, eu falo que o direito ele ganhou uma proporção maior do que antes. Agora, por exemplo, quando nós falamos de STF,
as pessoas já olham para o STF e já têm em mente quem são os ministros do STF. Há 10 anos atrás, se perguntasse pelo menos o nome de um ministro, ninguém saberia. Ninguém sabia, exatamente. Hoje em dia, eu posso dizer com total certeza que o direito ele tem ganhado proporção, ele tem ganhado mídia, e inclusive os profissionais estão tendendo a disseminar o direito como um todo. Exemplo, os profissionais da advocacia, eles estão se introduzindo no mundo virtual. O Instagram, o TikTok, está ganhando uma visibilidade interessante para a área. Então, em relação a anos passados, o direito ele tem ganhado uma presença inabalável e só aumenta. Isso é verdade, assim, e é importante você, e até no final tu vai falar um pouco das suas redes sociais e tudo para o pessoal te acompanhar, mas assim, é importante salientar que as pessoas elas precisam estar dentro dessa seara, dentro da internet. O direito ele também ele é uma forma de você, a internet na verdade é uma forma de você expandir o conhecimento, né? E como tu falou, e assim, até uma forma de trazer humor para cá, para nossa conversa, hoje em dia quando o pessoal fala em política, ele já associa também a direito, né? Porque hoje em dia, como a gente está vendo a situação, acontece que o direito está muito envolvido com isso, né? Então, assim, a gente vai acabar vendo, infelizmente, essa associação da politicagem junto com o direito. Sim. Mas, assim, hoje, quais têm sido os desafios, tu que trabalha dentro de escritório, quais têm sido os desafios teus como uma pessoa que trabalha dentro do escritório, que, assim, observa os casos, enxerga, analisa e costumeiramente está ali diretamente relacionado com os casos, quais têm sido hoje os desafios dentro do tribunal, dentro ali de uma audiência, tu que acompanha com certeza, quais têm sido os desafios teus dentro desse cenário? Certo, os meus desafios em base, eles se iniciam justamente pela, vamos dizer, pluralidade dos profissionais. Existem muitos profissionais entrando para a área do direito, muita gente formando, muitos advogados. Tem até aquele ditado que se tu jogar uma pedra numa árvore, cai 5 advogados. No entanto, não são muitos profissionais que são realmente inteiramente dedicados. Falando em palavras simples, não são todos os profissionais que são bons. Não é os números vastos de advogados que se formam que dizem que o direito está bacana, está legal. Na prática, isso significa muito, porque nós lidamos com base nessa questão de numerosidade. Exemplo, o meu escritório empresarial, aliás, o escritório que eu trabalho, me retificando aqui para o doutor Antônio Neri, que é o dono do Lara Pontes Neri, não pedir minha cabeça. O escritório que nós tomamos é um escritório empresarial. Nós pegamos carros da Vale, Eneva, grandes empresas. A outra parte, que é a parte autora, é composta por advogados. São muitos advogados. A maior parte dos casos, eles não se desenvolvem em razão da falta de competência do profissional. Muitas das vezes, o próprio advogado faz algo que ele não deveria fazer, faz algo que freia o processo de andar, faz algo que não era necessário. Então, isso atrapalha muito a questão da prática do direito. Porque o direito ele serve para isso, ele resolve problemas. O direito ele vem para tutelar algum bem que foi desperdiçado ou ignorado. Então, quando nós temos muitos profissionais que não se dedicam à área, torna a vida de todos extremamente complicada. Então, o maior desafio é esse, lidar com outros profissionais que não se dedicam tanto quanto aquela minoria. Mesmo tendo no 5º período, certo? Mesmo estando no 5º período, que acho que até os nossos telespectadores não sabem, mas só tem 19 anos o Derek. Até uma coisa impressionante, porque o teu posicionamento, o tanto de estágios que tu já tem, é realmente muito impressionante. Tanto que a gente vê gente na área que começa a estagiar realmente só no final da faculdade. Com toda essa tua experiência, pelo que tu viu, pelo que tu conviveu, o que diferencia um bom advogado de um advogado medíocre? Certo. Começa na faculdade. Começa na faculdade porque é a teoria. É muito importante, a teoria é importante. Então, a primeira base de um profissional qualificado e extremamente competente é a base teórica.
No entanto, nem só de teoria vive o homem, né? Nem só de teoria vive o advogado. Então, o que é que diferencia um bom profissional de um não tão bom? Que a gente não pode ficar dizendo, um profissional é ruim, Sim. ele é bom. Não. O que é que faz essa diferença ficar bem clara? É a questão do posicionamento prático desse advogado. O posicionamento prático desse profissional. Às vezes ele sabe tudo de processo penal, mas aí quando ele vai para a prática, o cliente dele liga, estou na delegacia, ele não sabe o que fazer porque ele só pegou a teoria. E na faculdade nós não estudamos. Seu cliente ligou, está na delegacia, o que fazer? Não, a gente só aprende isso na prática. Então, a prática ela é extremamente importante e é ela que faz o bom profissional. Ninguém nasce sabendo de tudo, né? Ninguém nasce um bom profissional. Eu, por exemplo, eu estou longe de ser o melhor. E o melhor advogado, inclusive, está longe de ter iniciado da melhor forma possível, né? Ele sempre vai começar ali pequeno, aprendendo, e depois ele vai ganhando espaço. Então, só respondendo a pergunta de forma direta, é a base teórica aplicada com a prática. Ele precisa entender em sala de aula e, melhor, aplicar isso no seu cotidiano, na vida real. E Derek, assim, hoje tu consegue discernir muito bem isso, mas assim, as faculdades hoje, elas, falando desse tema que tu falou da prática e da teoria, as faculdades hoje, elas costumam preparar o estudante somente para a prática ou somente para a teoria? Hoje as faculdades elas têm preparado muita gente hoje mais assim, nesse cenário de, meu Deus, esse cidadão, esse estudante, ele precisa praticar muito aqui na faculdade, para quando ele chegar na sua profissão, ele já está preparado, né? Quer seja a OAB, enfim, qualquer outra coisa, ele já esteja preparado. E aí eu te pergunto, né, dentro desse quesito, o que tu acha em relação a isso? Eles são preparados da faculdade mais para a teoria ou eles são preparados mais para a prática? Certo, sendo bem direto. E assim, completando, desculpa, atualmente isso tem acontecido mais para a prática ou para a teoria? Exato. Sendo bem direto, mas depois eu vou contextualizar, sim, a resposta é eles têm sido mais orientados na teoria. Eu tenho experiência em 2 faculdades. Eu iniciei no primeiro período na FACAM e finalizei não, estou em andamento na UNDB. Então eu tive 2 visões completamente distintas, né? 2 tipos de preparação diferentes. Não que a UNDB prepare mais para a prática, mas ela tem um diferencial considerável. Na FACAM, ela segue a metodologia geral das instituições de ensino aqui de São Luís. Nós estudamos a matéria, fazemos prova, trabalho, encerra-se ali. Padrão escola. Padrão escola, exatamente. Sempre esse mesmo padrão. Na UNDB, nós já pegamos parte onde atribuímos o estudo de caso. Nós temos as aulas com a teoria, nós temos a prova para compor nota, mas aí nós temos os próprios estudos de caso, que são chamados case. Mas aí esse case ele pode ser um paper ou então um 4.0. Traduzindo, eu vou explicar cada um. O case, como o próprio nome já diz, é um estudo de caso. A gente analisa o caso do início ao fim e ao final entrega um documento ou um júri simulado. O paper, ele já é uma espécie de produção científica. Pegamos um tema e produzimos de forma científica a coisa. E por fim, o 4.0, a gente cria algo inovador, algo diferente. Um podcast, por exemplo. Nós já gravamos podcast, inclusive, sobre temas do direito. Então, isso é algo que levemente traz a prática para a coisa. A UNDB ela tem isso de diferença. Então, eu posso falar aqui que a maioria é só teoria. A UNDB está tentando caminhar para a prática, mas ainda não é suficiente. Ela necessita de uma maior intensificação da prática. Certo. Só uma dúvida assim que agora veio à minha mente, que eu gostaria de deixar enfatizado. Os 2 estágios. Veio tu que foi atrás. Como tu conseguiu tão rápido? Tipo, sinceramente, como? É uma dúvida legal para se falar, né? Desde o primeiro período que eu entrei na faculdade, eu já via e queria me posicionar como se eu fosse um advogado. Eu queria, ou seja, trabalhar. Eu queria atuar. Então, no primeiro período, eu fiquei pensando o que é que eu posso fazer para pegar experiência. No primeiro período. Quase ninguém pensa nisso, né? Deixa para pensar em estágio e trabalho lá para o 5º para frente. Então, no primeiro período, eu fiquei imaginando o que é que eu poderia fazer que me aproximasse e melhorasse a minha vida dentro do direito. Desde a primeira faculdade, né? Desde a primeira faculdade, lá na FACAM. Eu imaginando, fui pesquisar.
Aí eu usei o TikTok ao meu favor. Nós podemos usar a inteligência a nosso favor. Utilizar agora para esses momentos, né? Exato, é importante quando bem usada. E fui pesquisar como ganhar dinheiro e experiência no início da faculdade. Aí apareceu uma profissão chamada correspondente jurídico. Jurídico, isso. Que é uma profissão autônoma, mas é que pega uma experiência danada dentro da esfera do direito. Então eu passei a seguir a área de correspondente jurídico. Assinei um aplicativo e no aplicativo chegavam demandas. Como eram essas demandas? Eu ia em audiência como preposto, em audiência empresarial, tem uma empresa e tem o trabalhador. Eu iria representando a empresa, porque ela é uma pessoa jurídica e tinha que estar lá a personificação na audiência. É tipo, não sei, alguém denuncia a outra por calúnia. Tem um autor e tem um réu e seus advogados. Na empresarial a mesma coisa, só que aí a Vale, por exemplo, não poderia estar lá na audiência porque ela não é uma pessoa física. Então o preposto ele vai atuando como se pessoa física fosse a pessoa jurídica. Sim. Então, na maioria das diligências eram isso. Mas eu ia em secretaria, eu ia em delegacia, eu rodei São Luís todinho, acho que eu conheço os prédios públicos todos. E não ganhava muito e eu não estava ali por dinheiro, eu estava ali por experiência. Eu posso falar que eu aprendi muita coisa ali. Então, primeiro, segundo período, atuei como correspondente jurídico. Depois, já na UNDB, eu participei e ingressei na Liga de Direito Empresarial, que é a LADEMP. Inclusive do excelentíssimo Ítalo, que esteve aqui. Ele é um dos coordenadores da Liga. E, por ironia do destino, um membro da Liga me indicou para o escritório dele, Lara Ponzineri, o escritório. Ele é o Sebastião, o doutor Sebastião Marques, já se formou e atualmente já é advogado lá no Lara Ponzineri. E ele me indicou no escritório dele. E depois mandou mensagem para mim, Derek, nós temos uma entrevista marcada com você. Aí eu falei, tudo bem, aceito. Fui lá e me efetivaram. A primeira base, detalhe, ele não era meu amigo. Eu não conversava com ele. Ele me olhava assim de liga, né? A liga mais de 50 componentes, às vezes a gente não fala com um, não fala com o outro, só bom dia, boa tarde, boa noite. Foi por pura postura. Exato, ele observou a minha postura dentro da liga, ouviu os colegas falando sobre mim e me indicou no escritório dele. Primeiro ponto. O outro escritório, que é o escritório da doutora Samara Brauna, escritório criminal, uma amiga minha de turma, no quarto período, a doutora Luísa Pesato, me indicou para ela. Me indicou como? Ela enviou um vídeo meu do Instagram para a doutora Samara Brauna. Ela olhou e falou, gostei, ele tem um posicionamento diferente, ele fala de uma forma incisiva. Quero ele porque nosso escritório está precisando de gente assim. E aí ela me chamou para entrevista e eu aceitei. E aí nossa vida se perpetua até hoje. Então percebemos que o teu diferencial é o teu posicionamento e incisão na fala. Acho que dá para perceber, né? Exatamente. Justamente porque é uma característica muito forte. Eu queria saber, assim, eu vou até contextualizar a pergunta porque eu quero algo explicativo. Certo. Por exemplo, com toda essa tua experiência que tu teve durante todo esse tempo, com todos os casos que já passaram, por todas as vezes que tu ia até só personificar um CNPJ, com todas as ocorrências que vieram, teria alguma coisa que, com base nelas, na lei, que tu mudaria? Que eu mudaria? Caracas. Vamos passar para o escritório penal, né? Na minha prática penal, uma coisa que eu mudaria é se eu tivesse um superpoder, esse poder seria trazer parte da teoria legislativa para o mundo real. Eu traria princípios que existem dentro do direito para o mundo real. O que é que eu percebi trabalhando na esfera penal? Eu já disse aqui anteriormente que o nosso escritório é de crimes sexuais, um assunto bem delicado. Sim. No entanto, nós pegamos casos a partir de uma análise que, na maioria das vezes, os nossos clientes são inocentes, inclusive eles são inocentados. No direito, existe um princípio chamado presunção de inocência. Ele existe no direito, mas na prática, ele não existe. Como funciona? Presunção de inocência é o seguinte, todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Acontece que no escritório que eu trabalho, todos os nossos clientes presumidamente não são inocentes. Até a doutora fala que é presunção de culpa. Presume-se primeiro que ele fez aquilo.
Depois é que vai presumir a inocência. Porque qual é a lógica segundo o direito? Uma pessoa ela é processada por uma coisa bem simples, não, bem delicada, mas para o escritório simples. Uma pessoa tenta beijar a outra à força, certo? A outra processa, dá entrada na delegacia com BO e todo o esquema penal ele prossegue. Qual era a lógica do direito? Aquela pessoa ela não pode ser julgada como se fosse condenada. Ela tem que ser inocente até o trânsito em julgado, que é quando o juiz vai falar ela é culpada, ela tem que ser condenada, tantos anos de cadeia. Isso. Para dar uma contextualizada, eu vou explicar um caso. Eu não vou falar nomes, eu vou só dar uma contextualizada, certo? Perfeito. Imagine o seguinte, um professor que está em uma faculdade, ele está entregando as notas aos alunos. Ocorre que uma aluna em específico tira uma nota baixa e por um ponto, salvo melhor juízo, ela reprova. Todos os alunos saem da sala, essa aluna ela fica sozinha com esse professor. E ela diz o seguinte para ele: professor, se o senhor não me der o ponto que eu preciso, eu vou entrar com uma ação penal contra o senhor, alegando que o senhor tentou abusar de mim. O professor incisivo, ele resiste e fala: eu não vou te dar o ponto porque tu não merece. Tu fez a prova ali, tu não pegou teus pontos em razão da tua incompetência. Ocorre que a aluna, ela rasga a própria blusa e sai no corredor gritando, falando que o professor abusou dela. Primeiro passo, a polícia chega, ele é preso em flagrante, a prisão em flagrante ela é transformada em prisão preventiva, ele fica preso por um tempo, ele é demitido da faculdade, como professor, ele perde esse emprego, a esposa larga ele, porque meu marido está sendo acusado de abusar de outra mulher. Eu não vou ficar com ele. A esposa larga ele, a família tem uma visão completamente maldosa de que ele poderia ter feito aquilo, mas na mente já fica, ele fez aquilo. E ao final da ação penal pública, conclui-se que aquele professor não fez isso. Encontra-se uma câmera, recolhe-se a gravação dessa câmera e a mesma prova que ele não fez nada. Nitidamente a aluna está rasgando a própria blusa e saindo no corredor, gritando e acusando o professor de assédio. E agora, como é que fica a reparação? Como é que a imagem daquele professor vai ser reestruturada dentro de uma sociedade que já abominou ele, que já excluiu ele, sendo que ele não fez o ato a qual ele foi acusado? E detalhe, no direito existe o princípio, que eu já citei anteriormente, de presunção de inocência. A mulher não teria largado ele, a escola não teria a faculdade não teria demitido ele, e ele estaria respondendo em liberdade, se a presunção de inocência fosse verídica. No entanto, na prática, não foi o que aconteceu. Teve o quê? Presunção de culpa. E destruiu a vida de um cara de família, de bem, por uma pessoa que não tinha nada a perder. E detalhe, por ser menor de idade, não foi punida. É uma situação assim complicada, né? A gente entra dentro desse cenário, a gente enxerga isso. Eu acredito que a Naira e você já tenham acompanhado assim, vários casos dentro da faculdade. A faculdade acho que apresenta vários casos para vocês. Mas eu queria fazer uma pergunta específica, eu queria saber a tua opinião. O direito hoje, ele é um direito imparcial ou ele é um direito parcial? O que tu acha? Imparcial, e o parcial em qual sentido? Eu acredito que em todos os sentidos, né? Agregando ali o direito em geral. O que tu me falaria em relação a isso? Bom, eu estava conversando com o ministro do STF, o ministro Flávio Dino, há um tempo Que legal! atrás, e nós falamos justamente dessa questão de parcialidade ou imparcialidade. O ministro Flávio, como é de muito bem conhecimento, Sim. Ele tem o seu lado político. Eu, pessoalmente, eu posso falar aqui, eu tenho um lado completamente contrário ao dele. Eu penso exatamente o oposto do que o ministro Flávio pensa. E eu cheguei e falei para ele, eu penso o contrário do que você pensa. E ele disse, tudo bem, nós estamos em uma sociedade, cada um pensa de um jeito, e explicou a função dele em si. Ele, como ministro do STF, como o maior aplicador do direito, para ter uma noção, o STF ele é como se fosse
é o guardião da Constituição. Isso. Na última hipótese, vai para ele. Se fere a Constituição, vai para ele. E ele disse que, assim, a personalidade dele, pessoal, ele tem um lado político e pronto. A personalidade dele, quando ele entra no direito, ele tem que deixar do lado de fora, ele tem que deixar atrás da porta. E ele tem que agir de forma imparcial, sem escolher lado A ou lado B. Até porque a Temis lá da cor fechado, né? Na simbologia do direito. A princípio era para ser. Na prática, eu deu vontade de falar ministro. Na prática, não acontece isso, né? A polarização, ela existe e ela está ali presente. Então, o direito em si, o direito ele é amoral, ele não tem lado. Mas aí é que entra. Quem aplica o direito somos nós. E esse é o problema, porque nós temos lado. Nós temos um lado A, lado B. Nós escolhemos, e aí nós, quando escolhemos lado A, lado B, nós não conseguimos ser 100% imparcial. É impossível. Eu acho não, tenho plena certeza que não existe um juiz que é 100% imparcial, porque isso é desumano. Sendo bem sincero, é bem desumano isso. E a gente, acaba que a gente tem que escolher algum lado, né? Pra gente se apoiar. E assim, a gente que tem ideias, que tem opiniões, a gente que agrega no mundo, a gente precisa se apoiar em uma verdade. Um desses exemplos é justamente onde tu estagia, certo? Que vocês são todos católicos, então vocês começam a pegar os casos que vão de acordo com os princípios de vocês. Querendo ou não, ninguém é imparcial. Sempre seguimos nossas próprias virtudes, nossas próprias filosofias, mas é sempre bom ser solidário. Pensar que do mesmo jeito que eu tenho os meus princípios, o outro também tem. Empático, né? É empático. E sobre isso, Derek, eu queria te fazer uma pergunta. Tu acha que deveria ter novas leis ou mais cumprimento das leis atuais? Eu acredito que as leis, elas são suficientes e elas já estão tendo a sua aplicação de forma eficaz. No entanto, nós podemos e nós devemos melhorá-las. Não é a questão de ser maçante, não é a questão de criar 1 bilhão de leis. É a questão de modificar pequenos detalhes em leis que já existem para deixar o direito mais eficaz, mais humano e mais real. Muitas coisas elas mudam ao longo do tempo. Exemplo, antigamente tinha o crime de adultério. Esse crime ele foi extinto em razão de costumes. Certo? A lei em si ela é bem moldável. Ao passar das gerações, ela vai se alterando, ela vai mudando, mas aí é que entra. Não adianta eu criar infinitas leis e deixar um código penal, um código civil, uma constituição maçante, sendo que a que eu tenho ela não é eficaz e não é plena. Então, o melhor a se fazer é pegar o que já existe e qualificar o que já existe. Apenas. Exatamente. E assim, enxergar isso de forma concreta, né, na nossa vida. E Derek, eu sei que assim, a gente segue vários ramos da nossa vida. Na verdade, a gente não é que a gente segue. Na faculdade a gente aprende que o direito ele tem um leque de oportunidades. Sim. Não sei se tu já escutou essa frase. O direito é um leque de oportunidades. Eu já escutei, eu estudava bastante lá na minha faculdade, né? E assim, eu queria te perguntar, essa é uma pergunta pessoal, né? Certo. Hoje, assim, daqui a um tempo, quando tu te formares, o que tem sido, qual é a tua pretensão? Tu pretende seguir na advocacia, enveredar em outra área, seguir o concursos? Como é que tu pensas, assim, no teu futuro? Certo. Se é que tu pode falar, aprender esse mistério. Acredito que nós podemos sim abrir logo o futuro. Exatamente, o baú, né? O baú, vamos escancarar esse baú. Eu pretendo ser advogado. No início da minha jornada acadêmica, eu queria ser juiz. Eu falei do juiz Marco Adriano, Sim, eu me inspirava sim. nele, então eu queria ser ele. Mas depois, na prática, eu fui passando a entender qual era o meu lugar. Eu fui entendendo que a advocacia, para mim, era como se fosse um chamado. O direito já me chamava anteriormente, e dentro do próprio direito, a advocacia passou a me chamar. A experiência que eu tenho, e já é uma experiência considerável, me deu a ideia de que a minha pessoa como advogada estaria realizada. Eu estaria fazendo algo que eu gosto. E se é algo que eu gosto, eu seguirei. Eu almejo ter um escritório de advocacia, esfera penal,
e, especificamente, Tribunal do Júri. É lógico que nós temos um caminho a se seguir, nós temos uma trajetória, nós temos desafios, mas o objetivo principal é esse, ter um escritório, Tribunal do Júri especificamente, e seguir. Ser advogado, eu não pretendo concurso, eu tinha essa ideia em mente, mas ela tem se fragilizado cada vez mais, ainda existe um pouquinho, mas a advocacia já está tomando de conta, então, em suma, é isso. E Derek, assim, eu lembro que quando eu entrei na faculdade, eu não vou dar detalhes aqui, né, mas eu sei que eu sempre as pessoas tinham uma expectativa em cima, né? Quando tu iniciou, né, que tu disse que não tinha uma ideia assim formada de pessoas que tu te inspirava, mas quando tu iniciou, o que teus pais falaram pra ti? O que eles chegaram a dizer assim, poxa, tu escolheu direito, tu disse assim, poxa, vou fazer direito agora, pai. O que eles falaram pra ti? O que eles falaram pra ti? O meu pai, inicialmente, ele queria que eu seguisse a área dele. Ele queria que eu fosse por viagem da engenharia, mas eu falei, não, eu choro fazendo coisa. E aí, ao passar do tempo, ele passou a aceitar que realmente eu deveria fazer aquilo que eu acredito ser melhor para mim. A minha mãe, ela sempre me apoiou de o que eu escolhesse, ela iria concordar com isso. E, de certa forma, é algo que passou a me inspirar dentro da trajetória do direito. Então, em suma, é isso. Essa vontade de querer fazer direito e as pessoas ao teu redor passarem a te reconhecer dentro da área. O meu posicionamento, ele me ajudou bastante em me manter dentro do direito. Porque, por exemplo, agora, nos corredores da UNDB, as pessoas falam, olha, Derek, eu te conheço no Instagram. Ontem, por exemplo, eu estava na biblioteca e chegou uma menina, meu Deus, eu te conheço do Instagram, eu vejo teus vídeos. Eu falei, meu Deus, eu nem posto tanto vídeo assim. Aí eu falei, eu vou postar vídeos em breve. Aí eu falei, tá bom, continua. Então esse reconhecimento é algo que me inspira e me mantém dentro da área. E assim, é bom porque assim, o pessoal vai te vendo mesmo. Porque assim, hoje a gente tem uma ideia, e assim, até que eu queria colocar aqui em pauta essa questão. Geralmente, hoje o estudante ele sente aquele meio receio de se expor, né? Logo quando está estudando, ele pensa que talvez ele, por ainda não ter uma profissão, ele ainda não pode colocar-se como um defensor das pautas que a profissão dele, que ele quer seguir, elas defendem. Só que eu penso dessa forma. Eu acredito que se você está enveredando por essa área, você quer caminhar nesse sentido, eu acredito que o que você tem que fazer é lutar por esta causa e expandir para outras pessoas, compartilhar com outras pessoas aquilo que tu conhece. Por exemplo, quando você é católico, você quer que as outras pessoas conheçam de Deus, não é verdade? Sim. E você não é nem pastor, nem bispo, nem padre, nem isso, nem aquilo outro, mas você quer que as pessoas conheçam de Deus. E eu acredito que também tem que ser assim com as profissões. Eu acredito que as pessoas, acredito que os estudantes, eles precisam sim se posicionar, começar a falar sobre os assuntos das suas faculdades, porque isso dá força ao que eles estão estudando, dá posicionamento a eles. E além disso, o estudante ele se sente mais tranquilo de continuar na sua faculdade. Lógico que nós temos as realidades das pessoas que, por exemplo, que às vezes estão na faculdade, mas ainda não sabem se é isso de fato que elas querem seguir. Nós temos o exemplo das pessoas que estão ali porque os pais pressionaram elas a estar ali. Então, o que eu penso é isso. E eu até queria te perguntar, te fazer essa pergunta, porque ela é muito importante. O que tu acha, o que tu pensa dessa questão de estar se posicionando nas redes sociais, do aluno, assim, de qualquer curso, viu, pessoal? De qualquer curso, não só de direito, mas de qualquer curso. O que tu acha que essas pessoas que se posicionam, qual é a tua opinião? O que tu tem a agregar em relação a essa pauta? Certo. Eu vou resumir em uma palavra e desenvolver como sempre, né? Sim. Indispensável é o posicionamento dentro da área virtual, dentro do Instagram, dentro do TikTok, as demais vertentes. Como é que eu iniciei essa participação dentro das redes sociais? Eu sou atleta de taekwondo. Cara, que legal. Meu sonho é fazer taekwondo, cara. Cara, eu tenho apreço muito grande pela área, porque quando lá na minha cidade tinha um projeto chamado Mais Educação. E aí nesse projeto Mais Educação, a gente sempre tinha os esportes que a escola oferecia
Na época a gente fazia, eu fazia taekwondo, eu gostava demais. Eu também. Eu gostava de fazer, por eu aí. gostava de fazer aqueles negócios assim que eu me esqueci como eles dão o nome agora. Negócio, Ponsei. Isso, exatamente, esse nome aí mesmo. Eu gostava de fazer aquilo porque eu achava, pra mim era uma dança, mas ao mesmo tempo que eu tava fazendo que nem aqueles filmes, Sim. eu achava muito massa. O Karate Kid. Exatamente, Qual o nome do teu exatamente. Tomás. Mestre Tomás? Tomás Soares. E aí meu sonho era fazer taekwondo, mas assim, isso é muito legal. E assim, a gente começar a fazer esporte é sempre essencial. E aí eu queria que tu continuasse dialogando a respeito desse tema. Sim, dentro dessa esfera do taekwondo, o Tomás ele é bem presente dentro do Instagram. Na época eu não tinha ainda o aplicativo, não tinha conta e não me posicionava nessa esfera. Ele chegou e falou, tu vai criar teu Instagram, porque tu vai postar os vídeos que a gente faz aqui no treino para chamar a galera pro treino. Eu falei, eu não quero, mas ele me obrigou e aí, quando o mestre fala, nós temos que seguir. Exatamente. E eu agradeço ele grandemente por ter me obrigado a baixar o Instagram, porque foi ali que eu comecei a entender a questão do posicionamento. As pessoas passaram a me olhar praticando esporte, olha, legal. Inspirou algumas pessoas. Amigos meus chegaram e falaram, eu vi tu postando vídeo no Taekwondo, onde é? Quando é? Vamos lá. Dentro da faculdade, eu já iniciei com esse pensamento. Eu vou me posicionar como se eu fosse um advogado de fato. Só que aí eu ficava com o pé atrás. Meu Deus, o que as pessoas vão pensar nisso? O que é que um advogado vai ver um aluno do primeiro ano da faculdade se posicionando? Foi aí que eu tive a experiência com o Fidelix Neto, Tribunal do Júri, e ele chegou para mim e falou assim, Derek, tu é muito bom. Te posiciona mais dentro do Instagram que tu vai ter um sucesso danado, porque as pessoas vão passar a te olhar. Eu falei, caramba, se o Fidelix falou isso, quem sou eu? Se ele falou isso, eu tô nem para as outras críticas. E eu passei a me posicionar melhor dentro do mundo jurídico e sem medo agora. Agora eu gravo vídeo, o Fidelix, para quem acompanha ele, todo dia ele tá no carro, ele pega o celular e começa a falar, eu tô indo aqui pro presídio, aí explica o caso. Então ele é tecnicamente uma inspiração dentro do posicionamento jurídico. Ao passar do tempo, eu fui percebendo uma evolução dentro do meu perfil e foi crescendo cada vez mais. Hoje eu tenho, não é muito, mas já é bem suficiente para mim, né? 3.000 seguidores. 3.000 pessoas é muito. Com certeza. Com certeza. Imagina ter 3.000 pessoas correndo atrás de ti. Então, eu percebi essa evolução e ela ainda está em continuidade, né? Ela só cresce. E as pessoas passam a me olhar nos corredores da UNDB, passam a me olhar na rua e falam, eu te conheço de algum lugar, tu faz direito. Eu tenho amigos que eram do SESI, de séries anteriores, que passaram a cursar direito por minha conta. Uau, que legal, E cara. esse foi um dos momentos que assim, caiu a ficha de caramba. Eu sou uma influência. Eu sou uma influência. E detalhe, foi uma pessoa. Uma não, só foram 2 pessoas. Pra mim, aquilo ali eu já ganhei o curso todinho com aquilo. Eles chegaram para mim no final de uma palestra do Dr. Giovanni Machado, é bem conhecido no TikTok, no Instagram, e eles chegaram falando, Derek, eu passei a olhar teu Instagram e te acompanhar, e tu me despertou uma curiosidade. E eles assim, o que é que tu acha de eu cursar direito antes de ingressar na faculdade? Eu falei, muito bom. Expliquei todos os conformes, como é que acontece dentro da faculdade, como é a vida acadêmica, e a pessoa falou, por tua culpa, eu vou cursar direito. E até hoje está, inclusive, uma das pessoas é a doutora Aline, que está compondo a Liga de Direito Empresarial comigo lá na UNDB. Realmente não só vocação para ser um advogado, mas também, pelo jeito, influencer. Mas voltando um pouquinho para uma coisa que eu achei bem interessante que tu falou, que é muito sobre raízes. Família, a questão do apoio dos teus pais, da influência do teu pai, dos pedidos também dele, por mais do posicionamento. E é isso que eu acho muito interessante. É muito banalizado hoje em dia os posicionamentos. Porque com base no crescimento do TikTok, foi inseridos pontos de vista e sempre é muito banalizar, tipo, aquele acadêmico de direito na fila do supermercado que se acha ou alguma coisa do tipo. Sendo que não é para se ver como um acadêmico de direito, é para se ver como um cidadão buscando o seu direito. Então, esse posicionamento é muito banalizado por causa do teor humorístico, sendo que o que tem que ter o peso é
o valor da injustiça ou indiferença que está sendo sofrido na situação. E voltando para a parte de raízes, eu queria saber de algum valor ou alguma coisa que tu usa hoje nos teus estudos, nos escritórios que tu trabalha, que veio da tua família. Que valor tu viu nos teus pais, e além, né, do posicionamento paterno, que tu falou que teu pai sempre cuidou muito bem da tua família, mas que valores tu disse, eu sou íntegro porque minha mãe ensinou isso. Eu sou honroso por causa de tal coisa e tal situação. Eu queria saber porque justamente isso, tu é muito jovem para ter esse posicionamento, pelo comum, que todos deveriam ter, mas pelo comum, são coisas muito raras, de verdade. Então, que ensinamentos que veio das tuas raízes que hoje tu agrega na tua vida acadêmica? A minha família como um todo, ela me influenciou muito. Todos os meus traços são decorrência deles. A questão de educação, questões morais. Então, cada um tem um pouquinho ali de pontos a acrescentar na minha personalidade hoje. Mas eu vou citar hoje uma pessoa que é extremamente importante para mim. Hoje ela não está mais entre nós, mas foi muito importante, que foi o meu avô. Com ele, eu aprendi a persistir na coisa e ser honesto. Em todos os meus atos, eu sou sempre muito honesto e muito persistente. Eu entro em uma coisa, eu só saio quando eu terminar. Eu entro na faculdade, eu só saio formado. Eu inicio o taekwondo na faixa branca, eu só saio quando for faixa preta. Eu sempre vi nele uma imagem de que eu vou entrar em uma coisa e eu não vou desistir jamais. E detalhe, eu vou passar por esse caminho, do início até o fim, de forma honesta, sem atropelar ninguém, sem perder minha base moral, sem atuar de forma desonrosa ou desrespeitosa. Então, o meu avô ele foi extremamente importante nisso. Ele era feirante ali no bairro de Santa Cruz e ele é conhecido justamente pela educação e pela honestidade. Ele, senhor de idade, 75 anos, ele chamava pessoas mais novas que ele de senhor. Essa, para mim, foi a base assim, mais inspiradora que eu vi, porque um senhor te chamar de senhor é bem respeitoso. E ele era conhecido justamente por isso, por essa honestidade, por essa base e esse segmento. Show de bola. Derek, nós estamos chegando mais um encerramento do nosso podcast. Assim, a gente queria agradecer muito pela tua contribuição, pelo teu desempenho dentro da faculdade. Sem, assim, sombra de dúvidas, a gente valoriza muito as pessoas que estão iniciando, que estão começando, que estão dando o seu pontapé. Isso, assim, é primordial para nós. E, assim, em outras oportunidades, certamente você estará sentado aqui já com a sua OAB, trabalhando aí, perpetuando nessa área. Divulgando seu próprio escritório. Exatamente. Amém. E a gente agradece muito, mas para nós encerrarmos, Derek, eu gostaria que tu transmitisse uma mensagem, como tu é um estudante de direito acadêmico. Eu queria que tu transmitisse uma mensagem àquelas pessoas que estão dentro da sala de aula hoje, aquelas pessoas que querem iniciar o direito, aquelas pessoas que iniciaram, mas não, assim, estão ainda meio perdidas, não sabem se de fato é isso mesmo, mas começaram a faculdade, estão fazendo, estão perpetuando-se, estão ali pelejando dentro do curso. Eu gostaria que tu transmitisse uma mensagem, olhando para esta câmera aqui, para essas pessoas, e mandando uma mensagem também pro pessoal da tua família, pro pessoal, agradecendo a tua família, o pessoal que acreditou em ti, né, desde o começo do curso. Eu quero que tu te sinta à vontade para falar com o teu público também. Pode ficar à vontade para compartilhar. Posso quebrar a quarta parede, olhar para a câmera agora? Certo, inicialmente eu vou mandar uns abraços bem importantes. Pode ficar à vontade. Eu gostaria de agradecer aos meus colegas de turma da UNDB, gostaria de agradecer também à Paróquia Sagrada Família, especialmente a minha turma de Crisma, gostaria de agradecer a minha namorada, que é uma pessoa também extremamente importante da minha trajetória, que me influenciou e me influencia a ser cada vez melhor dentro da área, e a minha família de forma geral. Agora, a mensagem que eu tenho para futuros acadêmicos, para advogados, é uma mensagem de persistência. Como eu falei anteriormente, a inspiração que meu avô me traz me faz dizer que se eu entro em uma coisa, se você entra em uma coisa, siga até o fim. Faça da forma mais honesta possível, faça da forma mais justa e com todos os princípios morais que você tem e não desista até concluir o seu objetivo.
É importante dizer também, agora uma mensagem para os advogados, que nossa profissão, no caso da minha futura profissão, que eu já sou advogado de fato, falta ser advogado de direito, é a seguinte: o melhor médico do mundo, quando necessita, ele chama um advogado. O melhor policial do mundo, quando erra, ele chama um advogado. O melhor engenheiro do mundo, quando erra, ele chama um advogado. E o melhor advogado do mundo, quando erra, ele também chama um advogado. Então essa é a importância da nossa carreira, e nós não estamos aqui só para pegar uma carteirinha vermelha e sair desfilando em corredor de fórum de terno e bem arrumado. Mas nós estamos aqui para trazer um princípio e garantir uma tutela constitucional, que é o próprio direito em si. Então essa mensagem que eu trago a todos os profissionais da área. Perfeito. Nitidamente, Show de é bola. uma persona de um advogado. Agradeço. Hoje nós chegamos aqui no final de mais um podcast e nós queremos que você nos siga no nosso Instagram, @pod7.podcast. Se inscreva no nosso canal, comente aqui o que você mais gostou desse episódio, da vida do Derek. Comente também o seu incentivo para que o Derek continue crescendo. Nós encerramos o nosso episódio por aqui e fique com Deus. Um abraço, até logo.